Boa noite, pessoal. Meu nome é Carolina e eu vou falar sobre uma etapa do treinamento de boas práticas. Eu vou falar sobre a higienização dos hortifrutis. Deixa eu só maximizar aqui. Então, ultimamente, né, a higienização dos hortifrutis, ela está muito em alta, né? Muita gente que não fazia corretamente, só passava uma água, né? Agora, com a pandemia, com o coronavírus aí, todo mundo está fazendo, né, dando um olhar especial para a higienização dos hortifrutis, certo? Então, eu vou falar o passo a passo, né, de como se deve fazer a higienização dos hortifrutis, tanto do Muam como da nossa própria casa. Como eu volto a falar, em tempos de coronavírus, isso é muito importante. Bom, a higienização dos hortifrutis, tá? É um dos passos fundamentais para o consumo de um alimento seguro, né? Ainda mais nessa época. Você está atrás de produtos que naturalmente carregam resíduos orgânicos, né? Eles podem vir com resíduos de solo, né? Partes de inseto, né? Larvas e tudo mais, né? Que vêm dessas lavouras. E também dos estabelecimentos comerciais, que às vezes fica exposto numa quitanda, né, num supermercado, né? Então é muito importante, né, que a gente saiba higienizar os hortifrutis para que a gente se livre de todo esse tipo de contaminação que pode ocorrer desses lugares de onde ele vem. A limpeza de frutas, legumes e verduras evita que sua família entre em contato, como eu falei, com larvas, insetos ou parasitas, tá? E aí, como já falei no início, né, também vai nos prevenir contra o coronavírus, né, e outras bactérias que também podem causar doenças graves ao ser humano. Os produtos utilizados, né, então a gente pode utilizar a água corrente, né, da nossa pia, o hipoclorito de sódio, que é conhecido como água sanitária, né, não querendo fazer propaganda, mas já fazendo, né, a famosa que boa, e o papel toalha, que a gente também sempre tem na nossa cozinha. Bom, a solução de hipoclorito, gente. Aqui existe uma medida padrão, tá? Que é de 200 ppm, que equivale a uma colher de sopa para 1 litro de água. Então, é bem fácil isso, né? Cada 1 litro de água, uma colher de sopa de água sanitária. E uma outra observação, existem algumas águas sanitárias que têm cheiro, né, de lavanda, né, esses cheirinhos assim. Não é bom, tem que ser água sanitária sem nenhum aroma, certo? A água sanitária, a básica, tá? Porque esse aroma, né, pode deixar algum tipo de até gosto, né, de resíduo nesse alimento. E também não faz bem para o nosso estômago. Bom, então vamos às etapas propriamente dita, tá? Etapas do processo. Primeiro aqui, etapas de seleção e lavagem para eliminação de larvas, insetos ou parasitas presentes nas folhas de legumes e frutas. Primeiro passo. Higienize adequadamente a superfície onde será feito o pré-preparo dos hortifrutis. Então, não adianta a gente lavar e colocar num lugar que está sujo, tá? Então, a gente automaticamente vai contaminar. Então, lava a bancada, né? Higieniza bem a bancada antes de começar a higienização propriamente dita. Deposite, segundo passo, deposita os hortifruti. Terceiro passo, retira as partes estragadas ou que não serão utilizadas dos hortifrutis, manualmente ou com o auxílio de uma faca, certo? Então, a gente tem que tirar toda essa parte que a gente não vai utilizar, que tá feia, alguma folha que tá podre, qualquer tipo de estrutura, a gente tem que retirar. Depois, a etapa do processo de desinfecção, onde os micro-organismos nas frutas, legumes e hortaliças são reduzidos a um número aceitável para que a nossa saúde não esteja em risco.
Então, vamos lá. O quarto passo. Lave os hortifruti com água corrente potável, certo? Depois, o quinto passo, prepare a solução de utilizar 1 colher de sopa rasa de hipoclorito de sódio em concentração de 2 a 2,5% para cada 1 litro de água, ou conforme a diluição da embalagem. Mas essa diluição de 1 colher de sopa para cada litro de água. Sexto passo, mergulhe o hortifruti em solução desinfetante por no mínimo 15 minutos. Depois, a próxima etapa, tá? Nós temos que enxaguar o hortifruti com água corrente e potável, conforme está na foto ali, tá? Eliminar o excesso de água, e essa eliminação do excesso de água, gente, pode ser, existem algumas centrífugas, né, que a gente compra aí em lojas de R$ 1,99 e tal, que faz com que ele já se elimine, nessas mini centrífugas, elimine o excesso de água, certo? E lembrando que, se for colocar, nunca seque essas folhas com pano de prato, porque o pano de prato, a gente já viu, né, em outras aulas, que muita contaminação tem no pano de prato, tá? Então, se for secar, né, caso você não tenha essa centrífuga, você utiliza o papel, né, aquele papel de cozinha mesmo, aquele papel que você sabe que não vai estar contaminado. Nunca use o pano de prato. Depois de eliminar a água, o nono passo é acondicionar os alimentos sob refrigeração a temperaturas inferiores a 5 graus, até o momento de cortar, porcionar, servir ou congelar. Ou quando aplicável, preparar o alimento para congelar, por meio do congelamento. Daí, depois de eliminar o excesso de água, a gente já pode dar o destino para esse alimento. Não necessitam de desinfecção frutas não manipuladas e cujas cascas não são consumidas, como laranja, bergamota, banana e outras, exceto as que serão utilizadas para suco, certo? Uma vez que, ao cortar as frutas com cascas não higienizadas, toda a contaminação presente na superfície do alimento, que está presente na casca, é levada para a faca do interior do alimento. Porém, gente, essa parte aqui, né, que está lá na literatura, hoje em dia, mesmo essas que não vão ser consumidas, né, você vai tirar a casca para consumir, como a banana, como a laranja, é aconselhável a gente também lavar, fazer o mesmo procedimento. Por quê? Coronavírus, certo? Então, hoje a gente tem que ter um cuidado até mesmo para essas, porque você descasca aquela banana que não foi higienizada, come, né? Ao comer você já está levando, né, a mão à boca, certo? E depois você pode esquecer, não lavar a mão, não passar álcool e acabar se contaminando, né, com o coronavírus. Ou seja, a banana, a maçã, a laranja, é como qualquer objeto que você coloca a mão. Então, é aconselhável, né? Tá escrito aqui, mas é aconselhável a gente também desinfectar essas frutas também. O melhor procedimento a ser adotado seria desinfetar também as frutas que usamos para suco, se ao cortar a fruta ainda cortamos com a casca. Então, volto a falar, né? Independente disso, hoje em dia, desinfeta. No caso de frutas descascadas, deve-se ter cuidado quanto à higiene da faca entre a etapa de descasque da fruta e a etapa de corte da polpa, né? Você descasca, contamina a faca, né? É o que eu acabei de falar. E aí contamina o interior da fruta. Então, aqui, um resuminho, né? Nessa figura. Lavar bem as mãos, lógico, isso é importante também, né? Lavar o alimento em água corrente, retirar as partes machucadas, né? Deixar de molho no hipoclorito, enxaguar em água corrente, cercar bem em papel toalha, tá? E as folhas em centrífuga, tá? Nunca usando o pano de prato.
Bom, uma outra coisa, né? Lavar a fruta em água corrente com auxílio de uma buchinha específica para esse fim. Então, é legal, é aconselhável também. Ao utilizar o mesmo material para fazer a limpeza de frutas e outros alimentos, pode acontecer a contaminação cruzada, certo? Ou seja, se você usa, vamos supor, para cortar um queijo, uma carne, e depois vem cortar fruta sem lavar, né, sem higienizar essa faca, ocorre a contaminação cruzada. Panos de prato tendem a acumular resíduos e bactérias, por isso papel toalha é a melhor opção, como eu já disse anteriormente. Sobre as folhas, dê atenção especial para as partes que estão em contato direto com o solo, que são os talos e as raízes. Essas partes geralmente acumulam terra e pequenos insetos, tá? Então, como eu já falei, antes de tudo isso tem que tirar, né, toda essa parte para que não ocorra contaminação. Então é isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Espero que tenha ajudado, tá? E qualquer coisa a gente pode corrigir alguma coisa, o que vocês acham, se vocês têm alguma dúvida, estou à disposição, tá bom? Muito obrigada.